Muito boa noite a todos, eu sou o professor Campos Júnior, membro do Grupo Carcarás. Para quem não nos conhece, o Instituto Cultural Carcarás foi fundado por alunos da Universidade Federal do Maranhão com o intuito de promover debates relevantes sobre a autocultura. E um dos quadros aqui do nosso canal é a resenha cultural, que na verdade nem é bem uma resenha, é muito mais um diálogo, uma conversa sobre livros. E hoje eu irei conversar com vocês sobre essa obra belíssima, O Idiota, de Dostoiévski. Bom, Dostoiévski é um escritor, um dos mais famosos do mundo, é um escritor que dispensa apresentação, mas eu quero aqui tecer alguns comentários sobre a vida pessoal. Ele, enquanto jovem, fez parte de grupos subversivos e acabou sendo preso por atitude subversiva e ia sendo fuzilado. E poucas horas antes de ser fuzilado, teve a sua pena sendo revertida para o exercício de trabalhos forçados, o cumprimento de trabalhos forçados na Sibéria. Bom, e na Sibéria ele se deparou com uma espécie de estado paralelo, porque nos campos de concentração havia um outro estado que dominava os campos, que era controlado pelos bandidos, muito bem relatado pelo Varlam Shalamov em Contos da Kolyma. E era uma estrutura violenta e brutal que não só massacrava os trabalhadores do ponto de vista físico, mas também os destruía no ponto de vista psicológico. Então, Dostoiévski, ao vivenciar essas experiências extremas nos campos de trabalhos forçados, ele foi levado à compreensão, à percepção do ser humano diante de situações mais extremas, mais profundas. E aí ele, vivenciando essas experiências, ele narra, ele discorre nem discorre, ele aborda essa vivência de experiências extremas no decorrer de suas narrativas. E aqui no livro O Idiota não é bem diferente, tá? Ele vai primeiro perpassar por personagens e vai tentar discorrer sobre a estrutura mental desses personagens de maestria. Ele faz com brilhantismo. Então vamos lá. O enredo ele se desenvolve basicamente em torno de dois triângulos amorosos. De um lado você tem Michigan, que é um príncipe, que é o idiota, o personagem principal do livro, que retorna da Suíça, que passou muito tempo lá fazendo tratamento de saúde, em virtude de uma moléstia que ele tinha, e ele retorna à Rússia. Você tem a Natácia, que é um personagem de inteiro teor de complexidade, de inferioridade, uma vez que ela acha que o seu passado a deplora socialmente em virtude de ter convivido maritalmente com um homem sem ser casada, um homem que, de certa forma, dava tudo a ela financeiramente em troca de favores sexuais, vamos dizer assim. E por outro lado você tem o Rogojin, que é um sujeito possessivo, que é capaz de realizar tudo sem medir consequências para que seus intentos sejam realizados. Então esse é uma espécie de primeiro triângulo amoroso. O outro é formado por Michigan, Aglaya e Natácia. Aglaya é uma espécie de rebelde sem causa que está disposta a fazer tudo para quebrar os padrões daquela estrutura social na qual ela foi criada, na qual ela convive. Tá? Então, em torno desses dois triângulos amorosos que ocorrem, vamos dizer assim, paralelos, que eles vão discorrendo paralelamente ao longo do enredo, em torno desses dois triângulos amorosos, você tem uma gama de personagens, e aí esses personagens eles interagem entre si. E dessa interação, você tem o discorrer da estrutura mental, psíquica e sentimental, de forma complexa, muito bem elaborada pelo autor, no caso, Dostoiévski. Então, é exatamente isso que faz com que o livro seja perfeito, porque você tem uma gama de personagens interagindo e o Dostoiévski, com maestria, ele vai narrar a estrutura mental e sentimental
desses personagens. Então você tem o príncipe Mishkin, que é um sujeito que transita entre o tipo elevado e o tipo irônico, porque ao mesmo tempo em que ele é um sujeito bom, honesto, que capaz de sofrer tudo e perdoar tudo, ele se aproxima do imitativo irônico porque ele não consegue perceber as tramas que são arquitetadas em torno dele, ao mesmo tempo em que ele não percebe absolutamente nada. Todo mundo sabe de tudo e ele não sabe de nada do que está acontecendo. Como, por exemplo, no caso em que ele estava sendo cogitado como possível noivo de Aglaia, perdão. Todo mundo sabia de tudo, ele não sabia de nada. Então aí você tem um recurso irônico, muito bem explanado pelos gregos, quando todos os personagens do enredo sabem das coisas, e o personagem principal envolvido na trama não sabe de nada. É uma espécie de bobalhão, quase como acontece no Kafka lá no Processo, né? Ele não sabe o que está acontecendo. Então o príncipe Mishkin, ele é bom, é um homem do bem e está inserido em uma sociedade absolutamente decadente. E aí você vê o perpassar as ações de um homem bom sendo todas vistas como ações idiotas realizadas por pessoas desprovidas de discernimento. Então, o príncipe Mishkin, ele é uma espécie de contraponto ao que Dostoiévski trabalha lá no livro Crime e Castigo. Sendo que no Crime e Castigo você tem o Raskolnikov, e o Raskolnikov ele é centrado na teoria do homem que pode tudo, uma espécie de super-homem. Já aqui no Idiota, o príncipe Mishkin, ele é o homem que sofre tudo, é o homem que suporta tudo, por inocência, por bondade, capaz de suportar as piores atrocidades e ao mesmo tempo perdoá-las. É um homem que não guarda malícia, rancor, tudo sofre e tudo perdoa. Então, nesse paralelo, a gente tem o seguinte, há uma semelhança entre o príncipe Mishkin e Cristo. Cristo veio à Terra para salvar a humanidade e tudo suportou e tudo perdoou. A diferença é que Cristo ele não se aproximou do imitativo irônico, porque Cristo sabia que tudo iria acontecer, sabia inclusive que teria de ser morto para salvar os pecados da humanidade e fez tudo isso por amor. O príncipe Mishkin, embora se aproxime de Cristo nesse sentido, claro que ele não é Cristo, obviamente, mas ele suporta tudo, ele sofre tudo, mas o faz primeiro porque ele é desprovido de rancor, desprovido de maldade, desprovido de perspicácia. Tá? Ele não consegue ver maldade em nada. E exatamente por não ver maldade em nada, ele é feito de idiota o tempo inteiro. É motivo de chacota, de risada, de escárnios. Então a bondade do príncipe Mishkin desperta na sociedade decaída desprezo, ódio, chacota e zombaria. Então o que Dostoiévski consegue nos mostrar aí? É que a bondade no meio de uma sociedade decadente, ela é vista como algo risível, ela não é vista como virtude, ela é vista como vício, como algo a não ser executado, mas algo a ser excluído. Então Dostoiévski mostra para nós que numa sociedade decadente, não há espaço para as virtudes mais elevadas, para a bondade, a compaixão, o perdão, a ideia de suportar algo por amor ao próximo. Isso é motivo de riso, de desprezo, de chacota. E é exatamente por isso que o príncipe Mishkin, ele é o tempo todo zombado. Inclusive, sofre desprezo das pessoas e ódio. Ódio a ponto de um personagem querer tentar assassiná-lo pelo simples fato de ele ser bom. E essa bondade é algo insuportável. O canalha não suporta a bondade. O homem mau, o homem vil, detesta as virtudes elevadas. Foi por isso que mataram Cristo. E é por isso que eles usam de zombaria com o príncipe Mishkin o tempo inteiro. Então, o enredo ele é complexo,
Tá? Complexo porque o Dostoiévski ele se aprofunda na descrição dos personagens e ele vai fazer uma descrição complexa da estrutura mental e sentimental dos personagens, o que vai deixando também, por consequência, a leitura mais complexa. Então, não é um livro de fácil leitura, mas Dostoiévski consegue transformá-lo em algo agradável. Agradável porque, ao mesmo tempo em que ele é complexo, ele vai despertar em nós um sentimento de tensão. Tensão no sentido de que o príncipe Mishkin, por estar perdido no meio de lobos, perdido no meio dos zombadores e dos homens maus, dos homens decaídos, isso desperta em nós um senso de proteção. A gente se preocupa com o que ele vai fazer o tempo todo. Veja que essa preocupação é como se ela ela desperta em nós um sentimento puro. E é como se nós fôssemos um anjo da guarda do príncipe Mishkin. A gente quer o tempo todo protegê-lo, quer todo o tempo indicar a ele os caminhos que ele deve trilhar. A gente se preocupa com ele o tempo todo e é tenso porque ele a todo instante está inserido no meio de tramas e a cada momento algo pode acontecer com ele. E a gente fica o tempo todo preocupado com o príncipe Mishkin. Por isso que eu digo que o Dostoiévski consegue despertar em nós o senso de anjo da guarda do príncipe Mishkin quando nós estamos lendo esse livro. E aí é que reside a genialidade. Ele consegue, ao mesmo tempo em que ele consegue discorrer uma narrativa complexa, desvendando a chave mental e sentimental dos personagens, ele consegue despertar uma tensão no leitor e uma paixão e preocupação pelo príncipe Mishkin inefáveis. Você se preocupa com ele o tempo todo. É como se nós fôssemos um pai, o anjo da guarda que a todo tempo tem de proteger um filho rebelde que não sabe por onde andar. Então, o Dostoiévski, nesse livro, ele aborda a questão da decadência da sociedade. Como uma sociedade decadente é incapaz de apreender e louvar as virtudes mais elevadas, muito pelo contrário, ela as despreza, ela zomba das virtudes, ela faz a inversão, troca o bem pelo mal. Tá? E é nessa sociedade que se desenvolve o enredo. Tá? E o Dostoiévski te prende nessa complexidade, narrando não apenas fatos, mas narrando mentes. Eu diria que essa é a principal característica do brilhantismo de Dostoiévski. Narrar mentes, narrar estruturas mentais, você mergulhar na estrutura mental do indivíduo e trazer à superfície tudo que o indivíduo traz na mente. Ele desnuda, ele desmembra, ele disseca toda a estrutura mental do indivíduo e a partir daí você passa a entender por que os personagens agem desta ou daquela forma. E é o fator principal para se entender um livro. Você tem que saber o que motiva a ação dos personagens. E aí, Dostoiévski deixa isso muito claro, tá? Quando ele disseca a estrutura mental dos personagens, fazendo com que você os compreenda, tanto na esfera sentimental quanto na esfera psicológica. E aí, sem dúvida nenhuma, traçando toda a estrutura político-social da sociedade, que é constituída, nesse caso especificamente, por pessoas que estão imbuídas dos vícios mais vis. E o idiota, que é um homem puro, perdido no meio dessa sociedade. Então, eu pensei nesse quadro, não o objetivo desses vídeos que eu traço aqui, não é comentar necessariamente o enredo, mas sim comentar a substância do livro, sem dizer o que acontece, sem contar capítulos, sem contar ações. Tá? Então, ler Dostoiévski, sobretudo esse livro O Idiota, é se deparar com uma complexidade de personagens e mergulhar na profundeza da estrutura mental desses personagens. Sem isso você não compreende Dostoiévski. Tá? E aí ele consegue fazer uma ligação, uma interação entre todos esses personagens, desvendando a estrutura psíquica, social e política da Rússia, dos personagens e da Rússia naquela época.
E você vai vendo que já havia naquela época um forte furor revolucionário, ateísta e, sobretudo, a figura do feminismo, muito bem gravado na personagem de Aglaia, que é uma rebelde sem causa, como eu falei antes, e que tem como principal meta na vida a realização de seus sonhos mais estúpidos. Então, essa é a força narrativa do Dostoiévski, é narrar mentes, narrar estrutura mental. E aí que reside a força do sábio. São Tomás de Aquino diz que sabedoria é conhecimento com naturalidade, com profundidade. Chesterton vai dizer que o conhecimento te permite distinguir as coisas grandes das coisas vulgares. Então, ao ler Dostoiévski, você adquire conhecimento, porque Dostoiévski vai trazer à tona, sobretudo no livro de Dostoiévski, no livro O Idiota, o que de fato há de vil na mente humana e o que de fato é grandioso que o ser humano deve trazer consigo. Então, ler Dostoiévski é mergulhar, é crescer na compreensão do indivíduo, é crescer em conhecimento e sabedoria. Assim, você vai adquirir propriedade intelectual suficiente para distinguir as coisas boas das coisas más, as coisas virtuosas das coisas vis. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? E ler Dostoiévski é amar o conhecimento. Ler Dostoiévski é amar a descoberta sobre os enigmas humanos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.